Vamos lá, galera. Bom dia, novamente. Dando seguimento, né, a tudo aquilo que a gente abordou aqui. Hipotensão permissiva, tá, galera? Até quando eu posso permitir uma hipotensão de uma forma intencional, tá? Uma pH. E o porquê que essa hipotensão ela vai me ajudar no meu atendimento, né? De que forma ela pode contribuir no meu atendimento, tá? Então vamos lá. Como a gente pode manejar isso, né? Uma abordagem revolucionária no manejo de traumas com sangramento ativo, que está transformando o atendimento de emergência e salvando vidas, tá? Então a hipotensão ela tem um limite na qual ela consegue ainda preservar a vida, tá? E a gente vai utilizar disso aí, tá bom, galera? Então, galera, vamos lá. A hipotensão permissiva, né? A hipertensão permissiva, ela é o que? Uma estratégia de reanimação que mantém intencionalmente pressões arteriais mais baixas que o normal em pacientes, né, com hemorragia ativa não controlada. Ao evitar a ressuscitação volêmica agressiva, reduzimos o risco da diluição de fatores de coagulação, hipotermia e deslocamento de coágulos formados, né, os conhecidos trombos. Indicações principais: trauma penetrante, né, com sangramento ativo abdominal, trauma abdominal fechado com instabilidade, hemorragia não compressiva, as internas, né, no caso, e tempo estimado até a cirurgia inferior até 60 minutos. Se eu, no caso, não vou conseguir chegar, o transporte é prolongado, o atendimento é prolongado, eu não vou estar numa cirurgia em 60 minutos, então eu tenho uma contraindicação, tá? Outra contraindicação, TCE grave, tá? Se eu tenho TCE grave, eu posso até fazer uma hipotensão permissiva, desde quando ela não ultrapasse os padrões que a gente vai fazer ali agora, tá? Lesão medular, tá? Se eu tenho lesão medular, eu também não vou fazer a hipotensão permissiva, porque geralmente lesão de medula leva ao choque obstrutivo, tá? O choque vasogênico, o choque distributivo, tudo isso acaba entrando. Idosos também não faço, porque o idoso ele tende a desidratar muito, já está desidratado, geralmente estão bem hipotensos. Cardiopatas e gestantes, geralmente cardiopata eu tenho que ter cuidado também, tá? Por conta dos seus históricos já vasculares. Fisiopatologia do choque hemorrágico e a resposta compensatória. Perda volêmica, tá, galera? Hemorragia, né, reduz o que? O volume circulante e a pré-carga cardíaca. Então, assim, quando eu tenho uma perda volêmica muito grande, né, eu tenho problema na minha pré-carga do coração. O coração ele demora a se encher para fazer a próxima ejeção, né? Coagulação, formação de coágulos instáveis nos locais da lesão vascular. Então, assim, eu, por exemplo, estou ali comprimindo, né? Fazendo ali a coagulação. Se eu estou ali fazendo a coagulação e eu inicio uma reposição volêmica, eu posso retirar aquele coágulo que está me ajudando ali na hemostasia no lugar, tá? Vasoconstrição, né? Liberação de catecolaminas de constrição periférica compensatória. Então, o que acontece? Se eu tenho pouco volume, eu tenho uma maior vasoconstrição. Se eu tenho vasoconstrição, eu tenho redução de sangramento também. O que são catecolaminas? Vamos relembrar aqui algumas medicações que parecem. Adrenalina é uma catecolamina, noradrenalina é uma catecolamina, né? Porque elas agem diretamente no vaso e elas fazem o que? A diminuição da espessura do vaso, dificultando o que?
circulação, né? Tipo assim, elas vão se fechar, vão comprimir mais ali aquela circulação. Elas vão nos levar ao aumento da pressão arterial. Então esse paciente ele não vai afundar tanto, porque eu tive liberação de aminas no corpo. O corpo ele vai impedir dele afundar demais, né? Por conta dessa vasoconstrição. É uma resposta compensatória. Tríade letal. Então, se eu faço uma reposição volêmica muito grande, eu tenho coagulopatia, eu tenho hipotermia e eu tenho que a acidose, tá? A acidose por cloreto. Porque se eu faço uma reposição só de cloreto de sódio, de cristalóide, eu posso ter uma acidose no corpo por cloreto, né? Que é o cloro presente ali no cloreto de sódio. Paróxido, né, da reanimação agressiva. A infusão excessiva de cristalóide dilui, né, os fatores de coagulação, fator 7 principalmente. Aumenta a pressão endostática, né, rompendo coágulos frágeis, causa hipotermia e pode agravar o sangramento. A hipotensão permissiva preserva os mecanismos compensatórios naturais do organismo. Então, eu vou ter aqui o quê? Uma prevenção, né, do estado geral desse paciente por conta disso, tá? Aqui nós temos alguns estudos, tá? Não foi nada que saiu da minha cabeça. Teve um PAT Trial, né, um estudo aí de basicamente aí 3 anos aí, de 3 tipos de situações diferentes, que trouxeram as evidências, né, e as datas que foram mudando aí toda essa questão, né, principalmente o que? O protocolo ali de transfusão maciça, né, que é 1 para 1 para 1. O que quer dizer isso, Ramon? Eu tenho um concentrado de hemácia, um plasma e uma plaqueta. Ela é fundamental para a hipotensão permissiva. Então, quando o paciente ele perde sangue, não adianta eu só repor soro. Como muitas das vezes a transfusão de sangue direta, o paciente pode apresentar intolerância, ele pode apresentar febre, né, pode apresentar um quadro infeccioso, pode apresentar sinais de choque, taquipneia, bradicardia, tudo isso. Então, o que acontece? Eu vou utilizar o método 1 para 1 para 1, que é um frasco de plaqueta, um concentrado de hemácia e um concentrado de plasma. E eu vou ter o quê? São todos os componentes do sangue, e eu vou estar dando um sangue de uma forma menos complexa para esse organismo, tá? Estas evidências consolidaram a hipotensão permissiva como padrão ouro no manejo pré-hospitalar de hemorragias traumáticas não controladas, especialmente em áreas urbanas com transporte rápido. Vamos lá. Indicação do paciente candidato à estratégia permissiva. Critérios de inclusão, nós temos o quê? Trauma penetrante de tronco, que a gente não vai conseguir intervir diretamente. Evidência de choque hemorrágico. PA, né, sistólica entre 6 a 9. Então, 6 a 9 ela está indicada, hipotensão ali permissiva, tanto 60 quanto 90 milímetros por mercúrio. Idade entre 18 e 65 anos, ou seja, inferior a 18 não pode, superior a 65 também não pode. Sinais de choque, tá? Acima de 100 BPM por minuto, né? Batimentos por minuto. Pulsos periféricos fracos, enchimento capilar superior a 2 segundos, pele fria e pálida, alteração no nível de consciência e sangramento ativo visível. Então, são sinais de choque. Contraindicações absolutas: traumatismo crânioencefálico inferior a 8 na escala de Glasgow, tá? Lesão medular cervical ou torácica, idade superior a 65 anos,
gestação conhecida e cardiopata prévia significativa. Cardiopatia prévia significativa. Temos aqui os parâmetros da pressão arterial alvo no ambiente pré-hospitalar. O ideal é que eu mantenha uma pressão sistólica de 80 a 90 milímetros de mercúrio. Se eu tenho uma pressão arterial sistólica, né, com TCE leve, eu mantenho ela entre 90 e 100. Por que que aumentou 10 nisso aqui? Porque num TCE pode estar havendo sangramento ali, e esse sangramento ele vai dificultar a oxigenação e a perfusão cerebral. Então a gente aumenta um pouquinho mais, tá? E qual é o mínimo disso? Que eu não posso permitir que ela desça entre 60 de pressão mínima, tá? Pressão arterial mínima, ela tem que estar entre 60 ou 70, não abaixo disso, tá? Sinais críticos clínicos de perfusão adequada são pulso radial palpável, conseguir sentir o pulso já é um sinal boa de perfusão, né? Principalmente na radial, na periferia. Consciência preservada, se o paciente tiver entre 13 de Glasgow por aí, pô, show de bola. E o retorno, né, do enchimento capilar de 3 a 4 segundos, ele é aceitável. Passou disso, a gente precisa repor mais um pouquinho de volume, tá? O objetivo não é normalizar a pressão, mas manter a perfusão cerebral mínima, tá? Até o controle cirúrgico definitivo. Então a gente só vai fazer o que? A manutenção, ter certeza que a manutenção adequada ali vascular está sendo feita. A gente não quer estabelecer nada. A gente quer impedir o quê? Que a vítima morra. Aqui nós temos as técnicas de hemorragia. Eu já passei para vocês no conteúdo do Stop the Bleed. Não vou falar sobre ela, tá? Vou dar uma pulada nisso aqui. Fluidoterapia, né, restritiva, tipo de volumes e soluções que a gente pode infundir nesse paciente. Toda hora eu dou um golinho aqui no café. Vamos lá. Princípios de reanimação restritiva, tá? Fluidoterapia, tá? Ela deve ser mínima, né, ou intitulada por parâmetros clínicos, não valores numéricos de IPA. O objetivo é preservar a hemostasia natural, enquanto previne a hipoperfusão crítica dos órgãos vitais. Então ali a gente não está focado em parâmetro, a gente está focado em quê? Em sobrevivência do paciente, sobreviver, conseguir garantir, está tudo certo, tá? Avaliar a necessidade real, né? É necessário eu infundir? Eu devo infundir? Tem ausência de pulso? A PA está menor que 60? Aí eu vou fazer o quê? Infusão, tá? Se não tiver nada disso aqui, a gente evita utilizar infusões aí, principalmente cristalóides, tá? Preferir sempre ali o ringer com lactato, né? Como tá aqui, ó, escolher a solução apropriada. Preferir o ringer e não o NaCl, né? 0,9. Ambos de preferência aquecido. Então, se um dia vocês estiverem trabalhando em ambulância, evita deixar o soro na reta do ar-condicionado. Porque se vocês precisarem colocar um soro para correr num paciente desse, provavelmente irão levar ali a redução da temperatura corporal, tá? O soro ele não tem que estar aqui pra gente nem muito quente, nem muito frio, de preferência na temperatura ambiente, tá? Por que o ringer e não o cloreto, né? Estudos mostram que o mais próximo, né, das soluções, a mais isotônica, mais parecida com a nossa osmolaridade sanguínea, é o ringer, né? O cloreto de sódio ele era a primeira escolha na época, porém estudos demonstraram aí que o ringer se torna um pouco mais eficiente, tá? Além de prevenir
a acidose clorídrica, né, por cloro ali no nosso sangue. Bolos de 250 ml, a gente pode fazer esse bolos, né? Eu costumo dizer, prefiro fazer em push, né? O que seria em push? Abro todo o rolete do soro e deixo ele correr livre, tá? Do que propriamente dito um bolos diretamente venoso, tá? Ali na seringa, pelo scalp, eu prefiro evitar isso aí. Coloco mais em push, que eu acho menos agressivo para o paciente também. Porque pode confundir a sensação que o paciente está sentindo e ele apresentar ali, de repente, até um desvio de consciência e a gente confundir com choque, tá? Reavaliar continuamente o que? A infusão, né? E verificar se os parâmetros ali eles foram atingidos. E se forem atingidos, a gente para a infusão, tá? Podemos fazer de 1 a 2 litros no máximo até o hospital, não mais que isso, tá? Evitar soluções glicosadas, hipotônicas, que pioram edema cerebral por hipoglicemia, se a gente estiver lidando aqui com TCE, tá? Monitorização contínua e controles de mudança de estratégia. Sinais vitais, sempre a gente vai estar verificando, tá? PA, frequência cardíaca, respiratória e saturação. 3 a 5 minutos, tá? E ficar ligado nas tendências ali que são mais importantes em valores isolados. Nível de consciência, deteriorização neurológica, ficar atento a isso, tá? Porque se mudar, a gente tem que mudar a estratégia. Perfusão periférica, ficar atento à coloração de pele e para ver se está sendo adequada ali a infusão. Perda do pulso radial, tem que ficar de olho. Caso perdeu, preciso fazer um bolos ali de 250. Tempo prolongado do hospital não pode ultrapassar, tá, galera? De 60 minutos. Tentar fazer o mais rápido possível. Parada cardiorrespiratória iminente. Sinais de PCR pode acontecer, tá? Abandono e hipotensão permissiva. Seguir protocolos de RCP. Ou seja, se eu tiver com o paciente entrando, dando indícios que ele vai parar, eu tenho que fazer reposição mais agressiva. Por quê? Porque hipovolemia é um dos sinais, é um dos 5H e 5T, uma das causas de parada cardiorrespiratória. Aqui temos um beabá, né? Vou dar um zoomzinho aqui, ó. Segurança da cena, sempre. Vocês vão fazer a abordagem do XABCDE, identificar os mecanismos, tá? O tempo máximo na cena, menor que 10 minutos. Triagem para hipotensão permissiva, controle de hemorragia, acesso e fluido, terapia restritiva, tá? Monitoração contínua de sinais vitais e transporte o mais rápido possível. Vamos lá. Documentos essenciais. Ficha com os valores que forem infundidos, que isso vai entrar no balanço hídrico do paciente. Horário dos bolos, tá? Que vocês estão realizando bolos. Mas o que? Drenagem, alterações nas estratégias, justificativas e mais o que? Justificativas, tá? É isso mesmo. Esta informação é crucial para a continuidade do cuidado hospitalar. Galera, muitos podem me perguntar, Ramon, mas 2 catéteres calibrosos, se a gente não pode fazer muito volume, porque 2 catéteres calibrosos, se a gente vai fazer de 1,5, de 1 a 2 litros. Galera, o catéter calibroso, por quê? Se for precisar fazer sangue, o catéter calibroso ele é indicado, tá? Não é para correr o cristalóide propriamente dito, tá? Nem o ringue. É por conta disso. Outra coisa,
Vou utilizar os dois catéteres ao mesmo tempo? Não. Caso um se perca, eu já tenho outro funcionado. Já tem uma outra via pré-estabelecida ali, tá? E é isso, pessoal. Eu vou colocar esse daqui também agora online aí para vocês, tá bom?